Muito bem, estamos aqui neste dia tão maravilhoso, com o coração cheio de expectativa sobre o que Deus vai fazer nestes dias ali na Europa. Temos orado por aquelas nações que estão vivendo um tempo tão difícil, um tempo de crise, e hoje trouxemos para conversar conosco, para que você conheça, um dos nossos futuros missionários, já podemos dizer missionário, João Marcelo. João, é uma alegria estar com você aqui no nosso programa. O João está fazendo o Carisma, ele veio estagiar conosco ali no Ministério, é formado em turismo e Deus está usando isto para que você possa nos ajudar nesta viagem, não é, João? Amém. O que você está sentindo trabalhando ali conosco no Ministério? Tem sido um aprendizado muito bom, pastora. Eu creio que Deus já estava me separando desde mais cedo, a questão de gostar de estudar sobre outros povos, outras culturas, e a faculdade de turismo veio depois. Então, hoje eu vejo tudo isso não só como uma questão intelectual, mas espiritual acima de tudo. Ele tem colocado o amor pelas nações, pelos povos no meu coração, e nos Gideões eu creio que tem esse banquete oferecido, essa oportunidade oferecida, Porque se a gente fala sobre a volta de Jesus, a gente fala sobre missões, É verdade. E missões está ali automaticamente ligado a isso. É verdade. Ô João, quando você fez o seu curso de turismo, você pensava que ele seria usado assim para o Senhor, este curso? Como que foi? Eu lembro que eu tentei ciências biológicas por 2 vezes. Sim. Eu investiria na área de ecologia. Mas eu creio que fazendo turismo foi vontade do Senhor e no decorrer do curso eu vi que ele tinha um propósito. É muito importante pensarmos nisto, que muitas vezes nós desejamos algo, pensamos e projetamos algo e Deus nos conduz para outra coisa que a gente pensa, mas o que eu vou fazer com isto? O que você ia fazer com o turismo? Estamos vendo como tem sido importante, não é, João? Para fazer toda a logística desta viagem ali até a Europa. Os detalhes, como que são tão importantes, Isso. E, João, eu vou deixar você falar um pouquinho do nosso roteiro. O que nós vamos fazer, o que está projetado, aonde vamos chegar primeiro. Sentimos de Deus de convidar alguns pastores gideões. Então, Deus nos levou lá a Paraíba para convidar o pastor Jean Kleber e Rosiane, sua esposa. Nos levou ao sul, até Santa Catarina, em Tubarão, para convidarmos a pastora Marisa. A pastora Marisa já esteve conosco na Argentina. E também São Paulo, pastor Edilson, sua esposa, de São Bernardo do Campo, e a pastora Gracinha, da comunidade metodista de Brodowski, e a sua irmã. E os convidamos, e eles sentiram no coração esta alegria em ir conosco, e vemos exatamente isso, que o terceiro pilar do ministério, que é a pregação da palavra, tem rompido de uma maneira maravilhosa com missões. Então, eu quero que você fale um pouquinho, João, qual vai ser o nosso roteiro nestes dias? O grupo de pastores vai passar por 7 países, começando por Lisboa, em Portugal, depois Genebra, Suíça, então Londres, Inglaterra, Paris, na França, Luxemburgo, Torino, na Itália e Alicante, na Espanha. E da Espanha, retornamos para o Brasil. Espanha retorna para o Brasil. São 15 dias de viagem, né? 15 dias para 7 países. Para 7 países. Uma maratona muito interessante. Depois, quando eu peguei, falei, ai, João, tem alguns lugares aqui que nós vamos sair 7h30 da manhã. Significa que temos de estar lá às 5h30 da manhã no aeroporto. Significa que para chegar às 5h30 nós vamos ter de acordar às 4 da manhã. Então, às vezes as pessoas olham e falam, ai, que legal viajar, mas não sabem a maratona que não é, João? Vai ser corrido, mas por um bom motivo. Sim. Bom motivo. E cremos assim que este é o propósito de Deus. E temos visto quando, desde que na igreja de Lagoinha foram colocadas as bandeiras de todas as nações, para que nós pudéssemos estar orando, ministrando sobre as nações, nós vimos este chamado do Senhor para as nações, este chamado para derramar o nosso coração, para ministrar às nações aquilo que Deus nos tem dado, como Deus nos tem falado.
vemos assim que este chamado é tão importante. Você tem esse chamado missionário também, não é, João? Sim. Como que é a sua história? Quando foi que você teve a sua experiência com Jesus e sentiu esse chamado, João? Olha, foi através de Deus usando pessoas que não se conheciam para confirmar a mesma coisa. Você tem um chamado transcultural, você vai ser usado na escrita de livros, tradução de livros, e aquilo só foi aumentando, e eu fui gostando daquilo. Eu amo falar sobre missões, sobre os países, sempre procuro estar pesquisando alguma coisa no que está acontecendo, e é um prazer que eu tenho, é uma alegria que eu tenho. Você fala bem o inglês, você aprendeu aqui no Brasil, como foi? Eu aprendi aqui no Brasil, paralelo ao curso de turismo. Terminando o curso de inglês, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos em 2009. Eu trabalhei num acampamento cristão com crianças. Oh, que lindo! Por isso eu também estou no Gideões Mirins, esse trabalho muito bonito. E eu também fiz 1 ano e meio de francês. Eu estou retomando agora pela importância e utilidade para o ministério, né, para o reino de Deus. E você também está indo com a pastora Suzy e a equipe ao Congo em julho, se Deus quiser, para colocar o seu francês em prática lá. Amém. Falar para as crianças de Jesus. Espero que seja fiado até lá. Amém. É isso aí. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 2, fala-nos a respeito do reinado do ungido do Senhor. Fala-nos a respeito de Jesus e o propósito de Jesus ter vindo ao mundo. Às vezes as pessoas pensam que Jesus ele veio apenas para nos salvar, mas o apóstolo Paulo diz que ele veio não só para nos salvar, mas ele veio para ser Senhor. Então é interessante isso, né, João? Que para ele ser o nosso Salvador é algo muito, muito próprio para nós, muito a gente só recebendo, mas ele ser Senhor significa estar atento ao que ele quer fazer. Então vemos que Jesus ele veio para ser Senhor e o Salmo 2 fala exatamente isto. E ficamos sabendo que o hino nacional da Suíça é exatamente baseado no Salmo 2. No versículo 8 diz: Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. E como Edna nos trouxe essa palavra que o hino nacional da Suíça está baseado no Salmo 2, nós vemos aqui que este salmo nos fala sobre o reinado de Jesus. Nos fala que o Senhor constituiu, o Pai constituiu o Filho como rei sobre Sião. E diz no verso 7, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso do oleiro. Vemos que o Senhor ama as nações, com a sua cultura, com a sua beleza, com as suas cores, com o seu tipo racial, com esta variedade tão linda de rostos. E estava hoje conversando com o João, quando estávamos vindo, e você me contou de um sonho que você teve, não é, João? Isso. Onde você via os rostos de várias nações. É verdade. E é algo tão lindo, né? Como foi esse sonho mesmo, João? Tá gravado como se eu tivesse tido essa madrugada. Uhum. Foi um sonho muito bonito. Eu estava sobrevoando uma região. Eu não podia ver meu corpo, é como se tivesse somente o meu rosto assim. Contemplando toda aquela região. E as pessoas acenavam para mim. Era um clima de festa, um clima festivo. Tinha muita cor, tinha muita alegria, muita vida. Então, quando eu estava sobrevoando, haviam diferentes tipos de pessoas. Então, algumas estavam com instrumentos musicais, tocando e dançando. E quando eu ia para o outro lado, elas estavam trabalhando como se fosse numa feira, céu aberto. Era uma costa litorânea, né? Então, tinha a porção de terra, a porção de mar ali. Era como se elas estivessem me recebendo, me dando as boas-vindas naquele lugar. Saudando você, Saudando. Né? Que coisa linda. E nós vemos então aí nesse sonho um chamado, mostrando as nações. E como é que o Senhor vai conquistar as nações?
É claro que tudo pertence a Ele, mas é através daquele ide de Jesus. Quando Ele diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. A nossa tarefa é ir. E como Igreja do Senhor, estamos indo como ministério, levando dentro dessa perspectiva de missões hoje, nos nossos dias, porque missões há 200, 300 anos atrás, os missionários iam, muito difícil era o transporte. Às vezes de navio se levava meses, até anos, por terra a mesma coisa. Então era muito difícil, quando um missionário saía, quase ele estava despedindo da sua nação. Hoje nós sabemos que esta missão ela é para treinar os líderes nativos. E é exatamente isso que Deus tem nos chamado para fazer como Ministério Gideões. É levarmos esta mensagem, levar este chamado para que todas as nações, todos os povos, tribos, línguas e raças possam buscar ao Senhor, possam estar prontos para receber a vinda do Senhor Jesus. E o que nós estamos indo fazer ali na Europa, nestes 7 países, teremos um encontro com pastores em Lisboa, pastores de várias denominações estarão ali reunidos para nos receber nestes dias. E estaremos levando esta logística do ministério. Já há várias igrejas que têm torres dos Gideões, têm torres 24 horas ali. E vai ser muito especial, muito maravilhoso. Lá em Genebra estaremos também visitando igrejas que ainda não fomos, nas 2 vezes que estivemos ali na Europa como ministério. Visitaremos outras igrejas, Igreja Batista Independente, e também a Deleia do pastor Etienne, que esteve aqui conosco. Então vai ser um tempo assim muito especial, consolidando as torres que já existem e também, ao mesmo tempo, implantando torres em outros lugares. Ô João, você tem conversado com os pastores lá em Lisboa, por exemplo, o pastor Emerson, que ele tem dito sobre a expectativa da nossa ida, como que eles estão lá? Ele está muito feliz. Quando eu converso não só com ele, mas com os outros pastores, eles sempre falam, a gente está muito feliz, grande expectativa para o que vai acontecer aqui. Então eles já estão esperando o dia 4 chegar. Não é verdade? Vai ser muito lindo. Em Portugal, o pastor Emerson está ali, está em Paris, na França, nós temos o pastor Diogo, o pastor Paulo e sua esposa, eles levantaram a torre lá na igreja Pão da Vida, mas nós estamos indo na igreja Pastor Diogo, não me lembro o nome da igreja. Igreja Batista Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Pastor Diogo Ferraz. Brasileiro, uma igreja que tem muitos brasileiros, mas tem também franceses na igreja. Estão prontos, abertos ali para nos receber. É exatamente a igreja que está frequentando a nossa querida Isabel Coimbra. E se ela estiver assistindo esse programa, o nosso beijo aí em Paris para Isabel.